As nações fazem sua própria história, mas não a fazem em um vácuo ou como bem entendem. O mundo árabe sabe disso melhor do que a maioria. Situado na junção da África, Ásia e Europa, o mundo árabe há muito tempo é um ímã para tensões geopolíticas. Suas passagens terrestres e vias fluviais estrategicamente valiosas atraíram potências imperiais de todas as direções, fato amplificado pela descoberta de riquezas em hidrocarbonetos. No entanto, ao longo do século XX, as sociedades árabes buscaram se livrar de influências externas e construíram seu próprio Estado. A ideia de um superestado árabe capturou a imaginação, um que se estende desde a costa atlântica de Safira do Reino de Marrocos até o fértil rio Nilo na República Árabe do Egito até as dunas douradas do deserto da Arábia Saudita, chegando até o crescente fértil no Iraque. Seguindo as métricas modernas, um superestado árabe teria uma população de 436 milhões e um produto interno bruto de 2,7 trilhões de dólares, ocupando o terceiro e sétimo lugar, respectivamente, no mundo. Na época de sua concepção, no século XX, tais esforços de construção da nação foram facilitados por um rico patrimônio cultural comum, uma língua compartilhada e a fé islâmica. A partir dessas fundações, os sentimentos pan-árabes e pan-islâmicos deram origem a inúmeras tentativas de união. Mas nenhuma dessas tentativas teve sucesso. Pelo contrário, o mundo árabe está tão dividido quanto sempre, com não menos que 22 estados soberanos. Então, o que exatamente deu errado? Por que não existe um superestado árabe? À primeira vista, o mundo árabe parece uma coleção fragmentada de estados. Fronteiras irregulares, dissecando seu terreno físico, enquanto as divisões etno-religiosas e sectárias amplificam essas linhas de falhas geográficas. Mas essa aparência fragmentada esconde a história da região. Na verdade, o mundo árabe conheceu tanta compostura quanto turbulência. As primeiras conquistas islâmicas significaram que, em meados do século VII, o Califado Umayyad comandava um império que se estendia de Portugal ao Paquistão. A rápida aquisição de territórios por Bizâncio. E em território significava que grandes comunidades judaicas e cristãs foram absorvidas pelo Califado. A dinastia Abássida, que logo derrubou os Umayyads, manteve políticas de tolerância. Sob a lei islâmica, os não-muçulmanos estavam sujeitos a impostos especiais, mas também tinham vantagens especiais. Dentro dessa estrutura, as sociedades geralmente podiam seguir suas próprias crenças e costumes. O patrimônio Umayyad e Abássida forneceu um quadro no qual uma cultura intelectual vibrante se enraizou. Bagdá, Damasco e Cairo tornaram-se centros de aprendizado, gerando avanços em filosofia, teologia, cultura, ciência e direito. Enquanto isso, a preservação dos clássicos gregos em árabe permitiu a retransmissão posterior para o cânone ocidental, ajudando a impulsionar o renascimento europeu. A Era de Ouro Árabe provocou uma mudança na cultura árabe. Garantiu um patrimônio cultural comum que muitos líderes regionais desde então procuraram aproveitar. Por séculos, no entanto, as ambições nacionais foram sufocadas. A hegemonia otomana sobre a pátria árabe a partir do século XVI significou que as sociedades árabes foram submetidas ao domínio turco. O tratamento dos árabes variou ao longo do tempo, às vezes repressivo, muitas vezes laissez-faire. Com a virada do século XVIII, o poder otomano em declínio aumentou. O domínio otomano trouxe influência britânica e francesa ao Oriente Médio. A promoção de missões e escolas cristãs na República do Líbano, Mesopotâmia e Levante ajudou a transmitir ideias europeias para o mundo árabe, incluindo os conceitos novos de secularismo e nacionalismo. Ao mesmo tempo, a comunidade muçulmana árabe passou por sua própria transformação. A decadência otomana abriu a questão nacional para as sociedades subjugadas. Em torno de movimentos como os reformadores Nahda, que combinaram a solidariedade islâmica com o conceito europeu de um Estado-nação. E em pouco tempo, essas ideias se espalharam para o Levante e a Arábia. E o sucesso dos nacionalistas eslavos nos Balcãs em afastar os otomanos apenas emprestou mais credibilidade para a causa deles. Embora os clãs árabes tenham buscado a independência ao se juntar à aliança anglo-francesa na Primeira Guerra Mundial, suas esperanças foram frustradas quando Paris e o Reino Unido dividiram a pátria árabe entre si.
O sentimento anti-ocidental se intensificou e foi amplificado pelo apoio britânico a colonos judeus na Palestina. Como tal, uma nova filosofia que preservava a coesão e acomodava a diversidade árabe era necessária para proteger contra o imperialismo. Nisso, as antigas conquistas árabes forneceram um ponto de referência ideológico. Um superestado árabe se estendendo do Reino de Marrocos ao Iraque aproveitaria a geografia estratégica da região, o capital humano e os recursos naturais. Após a Segunda Guerra Mundial, a descolonização forneceu uma tela em branco na qual as uniões pan-árabes poderiam ser realizadas. A primeira ideia para uma sociedade árabe unida foi estabelecer um novo Estado árabe. O novo Estado árabe foi a união do crescente fértil entre os reinos Hashemita do Iraque e do reino Hashemita da Jordânia, bem como a República Árabe da Síria e a Palestina. Na superfície, o plano tinha alguma validade. O crescente fértil correndo ao longo dos rios Tigre e Eufrates deu à região uma aparência de coesão geográfica. No entanto, os principais obstáculos eram políticos. A criação de um Estado judeu na Palestina fechou a possibilidade de implementação total. Uma década depois, as aspirações pan-árabes foram dadas uma segunda vida pela República Árabe Unida de Gamal Abdel Nasser. Depois que o Cairo forçou o Reino Unido, a França e Israel a uma humilhante retirada durante a crise de Suez em 1956. Outras nações árabes olharam para a República Árabe do Egito em busca de liderança e buscaram união com ele. Na República Árabe da Síria, por exemplo, o partido Baath se colocou sob o controle do Cairo. E com o consentimento de ambas as populações, a República Árabe do Egito e a República Árabe da Síria se unificaram em 1958. Logo foram acompanhados em uma confederação pela monarquia da República Árabe do Iêmen, que queria aproveitar o poder egípcio para equilibrar a influência da Arábia Saudita. Em pouco tempo, esse agrupamento, reformulado como os Emirados Árabes Unidos, parecia estar a caminho de se tornar uma potência regional. Iraque e o reino Haquemita da Jordânia responderam com força. Ao formar sua própria união, conhecida como a Federação dos Estados Árabes, o novo Estado visava proteger as monarquias hashemitas do nasserismo. Mas a união desmoronou após 6 meses, quando oficiais militares pró-Nasser realizaram um golpe em Bagdá. Tanto o Iraque quanto o reino Haquemita da Jordânia então consideraram abertamente a adesão aos Emirados Árabes Unidos, liderados pela República Árabe do Egito. E ainda assim, tanto a República Árabe Unida quanto os Emirados Árabes Unidos eram casamentos de conveniência. E quando os baatistas sírios se frustraram com seu papel secundário, eles retomaram o controle de Damasco no golpe de 1961. A República Árabe do Iêmen rapidamente seguiu o exemplo, logo depois se atolando em uma longa guerra civil. O sentimento pan-árabe diminuiu até a década de 1970, quando Muammar Gaddafi propôs uma federação de repúblicas árabes, composta pela República da Líbia, República Árabe do Egito e República Árabe da Síria. O colapso das repúblicas árabes ocorreu, apesar da sua existência nominal desde 1972. As diferenças entre Gaddafi e o presidente da República Árabe do Egito, Sadat, impediram a integração total. E quando a República Árabe da Síria e a República Árabe do Egito atacaram Israel em 1973 sem consultar a República da Líbia, as relações se estreitaram ainda mais. E assim, a dissolução oficial da federação em 1977 mal veio como uma surpresa. A fraqueza da Federação das Repúblicas Árabes significava que também tinha que lidar com a proposta feita por Saddam Hussein. Ao reviver a união do crescente fértil, Saddam procurou unificar a República Árabe da Síria e o Iraque baatistas com a República Árabe do Egito. Nomeada a União das Repúblicas Árabes, Saddam pretendia cercar o reino Hashemita da Jordânia e usar a Palestina como uma cunha contra Israel e o reino Hashemita da Jordânia. Mas desta vez, as diferenças entre Bagdá e Damasco não eram tão claras. A existência das Repúblicas Árabes fez com que o projeto fracassasse. Gaddafi, enquanto isso, tentou outra união, desta vez com a Tunísia. Conhecida como a República Islâmica Árabe, o modesto projeto de Gaddafi visava desencadear a integração árabe passo a passo. Mas o acordo era ambíguo, e isso logo fez a Tunísia recuar em suas obrigações. A existência da República Islâmica Árabe não foi além de sua documentação. Cerca de 50 anos depois, a República Islâmica do Irã foi reestabelecida, desencadeando uma nova dinâmica na região. Manifestações da visão árabe de Gaddafi nas paisagens geopolíticas. Os vastos desertos do mundo árabe e as escassas terras aráveis criam barreiras territoriais,
com as únicas exceções sendo a República da Líbia do Norte, mencionada anteriormente, o Crescente Fértil, a Costa Berber e o Nilo. Além desses bolsões isolados, os centros demográficos são poucos e distantes, com vastas distâncias entre eles. A geografia não é amiga do mundo árabe. Fatores históricos também prejudicaram a unidade árabe. A colonização europeia levou a divisões territoriais irregulares e desiguais. A extração de recursos também significou que as propriedades geoeconômicas da região se desenvolveram para serem voltadas para o exterior. Mesmo hoje, o comércio dentro do mundo árabe não é quase tão importante quanto o comércio com o mundo exterior. De maneira incomum, a distribuição desigual de poder político e peso econômico impediu a integração da esfera árabe em uma federação coesa. O resultado final disso é que as nações árabes lutaram por influência geopolítica e patrocínio estrangeiro. A Guerra Fria reforçou essa tendência. Após a Guerra Árabe-Israelense de 1973, a República Árabe do Egito buscou uma paz separada com Israel sob supervisão dos Estados Unidos da América. Isso reorientou o Cairo em direção a Washington e minou a solidariedade árabe, enfraquecendo assim as perspectivas de unificação. O Islã político então preencheu o vazio deixado pelas falhas do panarabismo. E como a narrativa interna do nacionalismo pan-árabe se baseava fortemente nas realizações islâmicas, o islamismo poderia reivindicar melhor as fontes culturais de legitimidade. O conflito árabe-israelense após a Guerra Árabe-Israelense foi um marco para a comunidade árabe islâmica. A seguir, um renovado ênfase na religião trouxe um renovado sectarismo, começando com a Revolução Xiita de 1979 na República Islâmica do Irã. A ascensão de uma teocracia persa alterou as dinâmicas de poder regional. Grupos como o Hezbollah ganharam tração ao se opor a Israel e fornecer valiosos serviços sociais para a minoria xiita no Líbano. Ainda mais tarde, a influência do soft power da República Islâmica do Irã se fortaleceu quando Washington derrubou o regime de Saddam em 2003, permitindo que Teherã afirmasse influência sobre o novo governo xiita do Iraque. Para não ficar para trás, o Reino da Arábia Saudita lançou sua própria iniciativa de soft power. A partir da década de 1980, a Arábia Saudita hospedou escolas e instituições culturais salafistas e wahhabistas em todo o mundo muçulmano. Inundados com petrodólares, nos próximos 30 anos os sauditas gastaram mais de 75 bilhões de dólares nesses esforços, no que talvez tenha sido a campanha de propaganda mais bem financiada da história. Isso espalhou o radicalismo sunita pelo mundo muçulmano, da Argélia à Indonésia. E os conflitos transfronteiriços resultantes e o deslocamento de comunidades apenas aumentaram o atrito entre os países árabes. Tudo o mais constante, a unificação tem sido um tema de construção da nação na imaginação cultural do mundo árabe. Mas o roteiro para esse objetivo forma a base tanto para o conflito quanto para a cooperação. E embora todas as tentativas até agora tenham falhado, a ideia de um superestado árabe deixou suas marcas em muitos movimentos divergentes, de nacionalistas a panarabistas a islamistas. Até mesmo o Estado Islâmico do Iraque e da Síria, que procurou construir um novo califado sem levar em conta as fronteiras nacionais, se inspirou nas conquistas árabes anteriores. Claramente, grupos fundamentalistas mantêm uma interpretação perversa de um ideal pan-árabe, mas que, no entanto, continua a moldar a política do Oriente Médio. No geral, a ideia de um superestado árabe remete a um passado maior e fornece uma visão para o futuro. Mas, dados os obstáculos geográficos e políticos, provavelmente será assim pelos próximos anos. Os árabes começaram a busca por sua pátria como uma nação sem um Estado. Mas após contínuas falhas e 22 países soberanos depois, os árabes se tornaram estados sem uma nação. Eu fui seu anfitrião, Shirvan, do Caspian Report. Se você gostou deste vídeo, por favor, deixe um like, comente e se inscreva. Obrigado por assistir e Sagol. Legendas pela comunidade Amara.org